Fala, mitos e mitas! Eduardo Cruz aqui para mais um Pergunte ao Rei, quadro que eu pego as perguntas lá no meu Instagram, Eduardo O Cruz, e trago para cá para responder, para auxiliar vocês a como melhorar nas estratégias, na rodada, no campeonato e sair lucrativo com Fantasy Games. Quem não me conhece, eu sou Eduardo Cruz, sou um engenheiro que resolveu largar tudo. Depois de muito estudo, anos estudando, quase 10 anos estudando, resolvi viver de Fantasy Games. E é isso que eu faço hoje. Muita gente chega pra mim porque acha que eu sou bom no Rei do Pitaco, aí depois elas acham que eu sou bom no tiro curto, aí depois elas acham que eu sou bom de Fantasy Games, depois elas descobrem que eu trago muita coisa de ideias, de como a mentalidade deve ser, ou de como fazer. E aí, no final das contas, juntando tudo isso, eu sou o cara que sabe ser lucrativo e sabe auxiliar as pessoas a atingirem a lucratividade com Fantasy Games. Ah, é esqueminha? É fácil? Não é. Eu sempre mostro que com estudo e esforço você pode se dar bem em praticamente tudo na vida, até num jogo de Fantasy Games como Cartola e Rei do Pitaco. E é para isso que esse canal é dedicado se você está chegando agora. Então bora lá que eu sei que quem já viu está com saudade e quem não viu ainda vai ver quadros diferentes do que a maioria faz por aí. Porque se é para fazer igual, para que eu faria? Não, aqui é tudo diferente mesmo, mas é um diferente sempre buscando em fazer você evoluir. Mais do que qualquer coisa, fazer você evoluir nos Fantasy Games. Então bora para a primeira pergunta que mandaram para mim lá no meu Instagram. Nas primeiras rodadas eu jogo para pontuar ou valorizar? Vamos lá, essa é a dúvida de muitos, que muitos vão perguntar e perguntam ali no detalhe e tal, mas vamos resumir geral. As primeiras rodadas, para mim, tem que ser para valorizar. Esse é o objetivo, valorizar, ponto. Ah, tem que valorizar e pontuar. O objetivo final, você sempre tem que olhar qual é o seu objetivo principal para saber qual é a estratégia traçar. O objetivo principal é para valorizar. E o que você precisa para valorizar? Você precisa que jogadores que custem poucas cartoletas façam uma pontuação boa. É basicamente isso que você precisa. Uma pontuação interessante. Quanto que é? Geralmente o pessoal faz a conta aí de 0,45 vezes o preço do jogador. Então o jogador custa 10 cartoletas, precisaria fazer 4,5 para valorizar. Qual que é a ideia então? Quanto mais o jogador fizer acima do que ele precisa para começar a valorizar, mais ele vai valorizar. E aí é muito interessante. Aí que vem o detalhe. Por que a gente tem que ficar muito esperto com isso? Porque a primeira e a segunda rodada principalmente são rodadas que valorizam muito. Tem um grande impacto na valorização. Quando você vai valorizar na primeira rodada, quando você for pegar uma rodada lá pra frente, sei lá, sexta, sétima, você vai precisar de umas 5, 10 rodadas para valorizar o que você valoriza só na primeira rodada. É muito diferente, por isso que você não pode perder essa oportunidade. Você tem que focar em valorizar agora, porque senão você vai perder muitas rodadas não escalando os melhores jogadores e pensando simplesmente em valorizar ou ter que escalar jogadores mais baratos. Então, por favor, pense na questão de valorização. Jogadores baratos que têm potencial de pontuar, porque ele pontuando mais do que ele precisa, e tem grande chance de você ir bem. Então, se você não faz isso, você está correndo risco. Pode dar certo você colocar um Gabigol, por exemplo, ele meter 2 gols e valorizar? Pode. Só que você não quer correr esse risco. Por quê? Se você for mal na primeira rodada em questão de pontuação, não tem problema. Você tem 37 rodadas iguais para recuperar. Agora, se você for mal em questão de valorização, você não vai conseguir recuperar tão cedo. Você pode estragar seu campeonato inteiro. Então, em questão de risco, não vale a pena você ir simplesmente para pontuar. Você tem que pensar em valorização. E aí, uma armadilha que muitos caem. Muita gente pensa o seguinte: o jogador precisa de 7 pontos para valorizar. Pô, mas um golzinho ele faz. Se ele fizer 8 pontos, ele já valoriza. Mas não, lembra o que eu falei para você? O importante é, primeira rodada você tem que valorizar o máximo possível, porque na primeira rodada é que tem muito impacto. Então você vai conseguir valorizar muitas cartoletas, nas outras você não vai conseguir. Então se você pega um jogador e ele faz, sei lá, 8 pontos, precisava de 7, ele vai valorizar pouquinho.
Isso é um fracasso pra gente. A gente não precisa disso. A gente precisa valorizar. Então aquele valor lá que precisa, que eu falei, 0,45 vezes o preço, é só para você ter uma ideia, mas não é para usar ele no final das contas. É para você pensar sempre qual jogador tem mais potencial de valorizar. O jogador que está barato com potencial de pontos. Porque aí ele vai valorizar muito. Ele não tem que fazer aquela pontuação, ele tem que fazer muito mais para você valorizar. Então, em vez de você procurar o jogador que provavelmente faça 8 pontos e precise de 7 para valorizar, você tem que fuçar e estudar mais para procurar os jogadores que precisam de 2, precisam de 3 para valorizar e vão fazer esses 8. Essa é a mentalidade que você tem que ter. Bora para mais uma pergunta. Utilizar sempre uma dobradinha de meia e atacante, colocando meia de capitão, é uma boa? Vou te falar, ó, sempre, toda vez que tem um sempre no tiro curto, essa pergunta foi para tiro curto, obviamente, porque lembrando, tiro curto, o que eu faço? Eu fecho a defesa. Fechar a defesa, o que é? Colocar todos os defensores do mesmo time, porque no tiro curto só importa você ficar lá em cima. Se você ficar no meio da tabela não adianta nada. Se você colocar um de cada, você tem grande chance de ficar no meio da tabela. O ideal é você fechar uma defesa, porque aí você depende só de uma coisa, só do SG. Se tiver o SG, todos os seus defensores já fazem muitos pontos, você já passa a extrema maioria da galera, aí você tem que acertar algumas pecinhas ali. Mas no tiro curto, essa questão de fechar a defesa é a única coisa até hoje que eu penso assim, sempre. Eu sempre fecho a defesa e não tem problema. Você pode fazer diferente, tudo bem, eu sempre fecho a defesa sem problemas algum. Porém, o restante você não pode usar esses sempre. Um time você fazer isso, tudo bem. Agora, você sempre fazer isso não vai ser legal. Por quê? Porque a maioria das pessoas pensam da mesma forma também. Então você tem que analisar quais jogadores são. Não adianta você colocar uma defesa para SG, aí você vai e coloca um meia de capitão só porque você passou essa estratégia, sendo que aquele meia que você colocou daquela equipe não é legal. Você tem que sempre analisar. Toda rodada vai analisar. Não importa o que aconteça, você vai analisar. Não foque em sempre. Sempre analise, sempre vê qual meia é a melhor opção, qual atacante é a melhor opção. Às vezes você não tem ninguém do meio para frente ali, é a melhor coisa, porque a maioria das pessoas coloca a defesa de um time e colocam peças ofensivas também. Mas será que tem relação? Se o da defesa for bem, o ataque vai bem também? Não necessariamente. E se todo mundo faz, talvez no tiro curto a melhor ideia é você fazer o contrário, porque aí você diferencia. E quando dá certo para pouquíssimas pessoas e você larga na frente. Qual o preço máximo para escalar jogadores para valorizar na primeira rodada? Então vamos lá, ó, não tem valor máximo. A gente tem uma referência, a gente tem que sempre pensar no custo-benefício, no jogador que pode imitar. E aí precisa de um pouquinho mais, talvez valha a pena. Só que a gente sempre tem que olhar o custo-benefício. Como padrão, para você ter uma noção, às vezes a pessoa não tem nem noção de valores. Eu acho que 8 cartoletas tem que ser o nosso limite que a gente procure jogadores. Colocar um ou outro maior, sem problema. Mais 8 cartoletas eu acho interessante. E quem pergunta do time no geral, eu acho que umas 80 cartoletas ali, utilizar no time inteiro, é um valor bacana, tá? Acho que não precisem muito além disso, não. Mais uma pergunta. Bom dia, onde participo da Liga do Milhão? Vamos lá, eu tenho mais perguntas sobre isso e vou até já aproveitar e fazer junto. Liga do Milhão é a liga que a gente vai ter lá no Rei do Pitaco. Se não conhece o Rei do Pitaco, gente, vai atrás, porque vale muito a pena, não perde muito tempo não. Rei do Pitaco é um aplicativo e nesse aplicativo é semelhante, muito semelhante com Cartola. E aí são para ligas tiro curto. Aí tem liga tiro curto de diversos tamanhos, então é bom que dá para diversificar bastante. Tem diversos campeonatos, né? Tem o Brasileirão, tem os campeonatos europeus, tem os campeonatos estaduais, tem Libertadores, Champions League, tem de tudo. E aí a Liga do Milhão em especial é o seguinte, é uma liga, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, só a primeira rodada vai dar R$1 milhão em prêmio garantido, independente de quantas pessoas estiverem lá. Então você vai, eu vou deixar o link aqui embaixo, você baixa o Rei do Pitaco, com R$10 de inscrição para cada time, você pode faturar R$500 mil para o primeiro lugar, então vale muito a pena. Pessoal que já está mais experiente, já tem mais uma noção, talvez quem não seja tão experiente não tenha tanto, mas ó, é uma oportunidade única, porque é o seguinte,
A gente vê ligas enormes e tal, só que a liga tem lá, tem um valor, o valor que tem disponível para a liga é aquele valor que as pessoas pegaram e apostaram. Só que na Liga do Milhão pode acontecer algo inédito. Além do prêmio ser o mais alto que já visto aí, eu já joguei Fantasy pelo mundo inteiro e eu nunca vi um prêmio desse. Eu falo para vocês, nunca vi. E aí, além de ser um valor muito alto, talvez nem tenha tantos competidores correspondentes a esse valor. Então, é um custo-benefício enorme. Então, aproveita. Fala para os seus parentes, fala para os seus amigos aproveitarem, porque é uma oportunidade muito única. Com certeza vale a pena você pegar e se esforçar e tentar entrar nessa liga. Por quê? Porque você não vai ter uma oportunidade dessa tão cedo, eu acredito, né? De você pegar e dar um milhão de prêmio, que você teria que ter 100 mil times lá, às vezes você vai ter muito menos times, concorrência menor para um valor altíssimo. E mesmo se você não ficar em primeiro, você ficar nas outras posições, você tem chance de lucrar pra caramba. Então coloque vários times, se possível, se for das suas condições, aproveite, porque eu vou colocar vários, porque para mim vale muito a pena. Essa é até a pergunta que eu tenho aqui. Compensa investir toda a banca na Liga do Milhão? Para mim compensa, porque é uma liga grande, então existe possibilidade alta de você não ganhar, normal, mas é aquilo. E se você ganhar? Você tem grande chance de ganhar nessa oportunidade que eu falei que é muito única. Então, para mim, essa é uma exceção de que vale a pena você investir tudo sim e ver no que dá, porque, 500 mil, ou você fica em segundo, 125 mil, isso faz uma diferença enorme. Para mim é uma oportunidade única, então nesse caso vale a pena. Geralmente eu não acho que vale, tá? Mas nesse caso específico vale a pena. Mais uma pergunta. Acha importante variar o esquema para a Liga do Milhão ou ir no 4-3-3 padrão? Eu acho que dá para fazer isso, tá? Dá pra gente pensar em variar o esquema sim, principalmente quando você tem muitos times. Se você tiver muitos times na Liga do Milhão, eu acho que pode valer a pena sim. Mas eu também acho que se você não variar, não tem problema nenhum. Se você não quer ter mais trabalho, mais pensamento, ter que pensar em diversificar em tanta coisa, eu acho que não tem problema nenhum de ser em 4-3-3 em todos. Então eu acho que dá para fazer, mas não é necessário. Mais uma aqui, ó. Em uma liga sem capitão e visando valorizar e pontuar para não se distanciar, qual a melhor estratégia? Em primeiro lugar, ligas com capitão e sem capitão, a estratégia é bem parecida, sem problema nenhum. E a única coisa que eu falo, em primeiro lugar, valorizar e pontuar para não se distanciar. Esquece. Eu canso de falar aí, muitas vezes, é uma maratona e não 100 metros rasos. Numa maratona, você acha que o cara que é bom, o cara que tá ali, que tá preparado, você acha que ele se preocupa em sair correndo que nem um doido logo no começo, na maior velocidade possível? Não, ele não faz isso. Ele vai na sua velocidade padrão para chegar lá no final, ele está bem e ganhar. E é a mesma coisa, porque você acha que ele se preocupa se os outros vão se distanciar dele no começo? Se aquele cara vai pegar e vai dar uma corrida enorme? Não se preocupa. Porque quem fizer isso, ele sabe que quem fizer isso, quem for que nem doido, colocar jogadores que vão correr um risco enorme de desvalorizar, esse pessoal, muitas vezes, eles não vão ser seus competidores. Quem vão ser seus competidores são aqueles que vão fazer a mesma estratégia que você, porque já é atestado há muito tempo que vale a pena, que não vale correr o risco e tudo mais. Então não se preocupe em distanciar, não se preocupe em estar no topo no começo. É uma maratona, não é 100 metros rasos. Mais uma. Edu, com 5 times para Liga Clássica. Escalo todos iguais ou diversifico logo de cara? Meu amigo, para mim, o que você pode fazer você não tem obrigação de mudar, principalmente no começo. Eu acho que durante o campeonato você pode fazer isso, principalmente para diversificar um pouco o risco, se você tiver em muitas ligas, principalmente. Mas é o seguinte, o que eu te aconselho é a seguinte forma. Você escala, e aí quando você tiver dúvida entre um jogador e outro, você muda em outro time. Basicamente isso. Tô em dúvida se coloco esse ou esse jogador. Nenhum, você coloca um, no outro você coloca outro. Tô na dúvida, tô pensando se eu coloco esse zagueiro de um time e o lateral de outro, ou inverto. Então, tá na dúvida? Coloque um time em um e um time em outro. Então faz essas pequenas mudanças, não sai mudando tudo de vez. O que você está convicto, coloque igual em todos os times, que é uma coisa que eu já percebi que no longo prazo, você variar demais acaba te prejudicando, porque nenhum time consegue chegar no potencial. Se você estudou e aqueles jogadores são os melhores, põe eles. Se tem alguma coisa ali que você está em dúvida, que tanto esse quanto aquele pode ser bom, aí é bom você variar. Às vezes é o capitão, às vezes é a terceira peça do meio campo, às vezes é a combinação da zaga, mas só isso, só o que for diferente. Não sai variando demais, porque pelo que eu tenho de experiência, acaba dando ruim.
Mais uma pergunta. Primeira rodada, sem cartoletas. Qual a estratégia para tiro curto? Para tiro curto é o seguinte, vamos lá. O que eu acabei de falar para vocês, que é o que a maioria dos influenciadores já sabe disso, é que primeiras rodadas é para valorizar. Então, primeiras rodadas é para valorizar, então todas as dicas, todo o entorno do Cartola e por aí está pensando em quê? Em jogadores baratos. Não está pensando em jogadores caros. Qual que é a estratégia, então, para tiro curto? Se as pessoas estão indo para o lado, talvez tenha uma oportunidade para o outro. A oportunidade aí é você saber usar os jogadores caros bem, porque as pessoas vão colocar pouco. Então põe de capitão, põe vários jogadores caros quando a defesa for barata e por aí vai. Tenta aproveitar ao máximo os jogadores caros que as pessoas não estão olhando muito. Tenta aproveitar esses detalhes, caras que têm potencial de pontuar e as pessoas não vão estar olhando, principalmente por causa do preço. O preço faz muita diferença. Ah, mas tal jogador caro, as pessoas, lógico que vão colocar, o jogador é bom, mas talvez vão colocar menos do que deveria pelo confronto. Por quê? Porque tá todo mundo na mesma ideia, todo mundo falando sobre os mesmos jogadores mais baratos, e isso afeta a mentalidade das pessoas. E no tiro curto a gente tem que estar sempre atento a isso. Liga mensal. É indicado um time só para isso? No caso, o meu time secundário, ou vou com o principal mesmo? Para você aproveitar ao máximo, ser mais lucrativo nas suas mensais, eu indico você ter um time separado. Por quê? Porque eu vejo duas estratégias diferentes da mensal. Ou você começa tranquilo, sem apostar muito, e depois você aposta para valer, e aí arrisca mais e tal. Ou você começa arriscando, se você chegar no topo, quando você chegar no topo, você para de arriscar um pouquinho. Então você precisa ter um time que você consiga, por exemplo, escolher quando você quer fechar a defesa, apostar no capitão e por aí vai, ou quando você quer ir mais tranquilo. E geralmente, eu pelo menos, nas minhas ligas clássicas, são anuais e turno, eu vou sempre tranquilo, eu não tento sair imitando em todas as rodadas. Eu vou com calma, sempre pensando nas melhores peças da rodada, sem exagerar, sem usar muito, porque eu sei que, como eu falei, é uma maratona, né? Mais uma. Qual a melhor estratégia usar em uma liga clássica grande com centenas de times? Vamos lá. Primeiro, eu particularmente costumo tentar entrar na extrema maioria das minhas ligas em ligas menores. Ligas que eu não preciso ali ser ótimo na temporada. Por quê? Porque a maneira como eu jogo, a maneira como eu estudo, eu penso o seguinte. Eu quero lucrar se eu for bem. E eu estudando, eu tenho certeza que eu tenho grande chance de ir bem. Mas não quer dizer que eu vou ser ótimo naquela temporada específica. Vai ter temporada que eu vou ser ótimo, vai ter temporada que eu vou ser bem, e por aí vai. Varia bastante, né? Cada temporada é uma temporada. Não dá pra cravar que eu vou ir bem, eu vou ir ótimo em todas as rodadas. Então eu já prefiro ligas menores, porque ligas menores, se eu for bem, já sou lucrativo. Em ligas grandes, nem tanto. Mas o que eu aconselho é, no geral, ligas grandes você precisa ir ótimo. Então talvez seja importante você dar uma ousada. Porém, o que eu te aconselho? Começa normal. Começa sem pensar em usar, sem nada. Deixa isso para quando chegar lá pro final da liga, mais pro final, na metade da liga, você começa a pensar um pouquinho e tal. Porque às vezes não necessariamente você precisa usar. Porque às vezes seu time já vai ser diferente dos outros automaticamente. Então o que eu te aconselho? Vai tranquilo, escala normal, da maneira como você acha melhor. Quando chegar lá pra frente, aí você pensa se vale a pena usar um pouco mais ou não. Bora pra mais uma! Fala, Edu, tenho R$150 para investir em tiro curto por rodada. Arrisco tudo em liga grande ou apenas um percentual? Então vamos lá, o que eu acho, a melhor estratégia, até por isso que eu falei que eu gosto tanto do Rei do Pitaco, eu consigo diversificar, eu acho importante você diversificar. Então o que é interessante? Você jogar tanto ligas maiores quanto ligas menores. Porque no tiro curto, você vai ter rodada que você vai super bem, só que não vai ser o suficiente para você ganhar numa liga grande. Só que aí você vai conseguir ganhar nas ligas menores. Então eu tento, pelo menos, 50% das minhas ligas ser ligas menores. Vamos supor, até 200 pessoas, mais ou menos, ali. E aí o restante do meu investimento pode ser em ligas maiores. Mas eu tento diversificar isso, tá? Porque não adianta. Porque senão você vai ficar muitas rodadas sem ganhar, provavelmente. Isso não é legal.
você acaba desanimando, vai indo muito do seu orçamento. O ideal é você dividir entre ligas maiores e menores. Quando você vai bem, mas não o suficiente para ir bem numa liga grande, você ganha na liga pequena e já vai aliviar tudo. Essa pergunta aqui vai muito de encontro com o que eu falei, ó. Eduardo, eu tenho 15 times. O ideal para tiro curto é fechar apenas uma defesa e fechar em todos os times, ou colocar várias defesas diferentes. Ou seja, cada time colocar uma defesa ou 2 defesas de cada time, por aí vai. O que eu quero dizer com isso? Se ele, por exemplo, ia escolher Atlético Mineiro e colocar todos os times, ou algumas defesas colocar Atlético Mineiro, algumas Inter e por aí vai. Vai muito de conta com aquilo que eu falei na última pergunta, que eu falei o seguinte, jogar ligas grandes e pequenas. Por que eu prefiro variar? Por exemplo, se eu tiver 15 times, eu vou escolher mais ou menos umas 6 defesas, 7 defesas, e vou, a defesa que eu estou mais confiante eu coloco mais times, a que eu estou menos confiante talvez eu coloque um time só, e por aí vai. Mas eu sempre vou com essa ideia porque eu vou jogar ligas grandes e pequenas. Então, às vezes, só de eu ter o SG na liga pequena já vai me dar um lucro. Eu já vou sair no lucro, diferente da liga grande. Se você fosse jogar só uma liga grande, talvez você poderia arriscar e colocar tudo numa defesa só e tal. Eu não curto muito isso, eu prefiro pegar e diversificar e mesmo assim variar lá do meio para frente, variar bastante as peças. E aí, se não der certo de eu ganhar a liga grande, eu vou ganhar a liga pequena por eu ter diversas defesas diferentes. Mais uma, liga tiro curto 70 pessoas, qual a estratégia indica? Para mim, essa é uma liga pequena. Numa liga pequena, o que eu faço geralmente? Eu fecho uma defesa favorita e do meio para frente eu coloco as melhores peças. Não me preocupo tanto em diversificar, em ser muito diferente da galera, quem a galera tá colocando. Me preocupo em fazer uma escalação boa do meio para frente. Porque só de eu fechar ali a defesa, eu já tô na frente de muita gente, porque muita gente não fecha e muita gente vai errar o SG. Então já tenho grande chance de sair na frente. Por falar nisso, vamos falar um pouco de SG até? Vocês gostam muito que eu responda aqui sobre o SG? Estamos ainda no começo da semana, a gente vai estudar mais, mas o que eu vejo da rodada assim em si? Tem uns SGs que são favoritaços, assim, que são o quê? Atlético Mineiro e Internacional. Eu acho 2 SGs bem favoráveis para a rodada. Os jogadores podem se envolver em gols. Então são SGs bem favoráveis e que eu imagino que as pessoas vão estar de olho e vão colocar mais. Um SG que eu acho que as pessoas não olhem tanto, que pode ser interessante, é meio fora da caixa, para mim pelo menos, na rodada, que não é tão óbvio assim o confronto, é o do São Paulo. Por que o do São Paulo? Porque o São Paulo vai enfrentar o Fluminense. As pessoas vão pensar, o Fluminense faz gol na maioria dos jogos, né? Praticamente todos os últimos jogos o Fluminense fez gols e tal. Porém, quando você olha no detalhe, o Fluminense está fazendo gols numa eficiência enorme. Ah, então isso é bom, né? Para mim, mais ou menos. Quando a gente analisa de fantasy, a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado. Quando o time está muito eficiente, significa que talvez aqueles gols que está acontecendo que não vá ter essa tendência de acontecer. O nome disso é regressão. Regressão à média. O Fluminense é tão melhor na conclusão das rodadas que os times pelo mundo aí tudo? Talvez não. Talvez ele tá acontecendo das bolas estar entrando, da eficiência acontecer altíssima e talvez a tendência é regressão à média em breve e começar a diminuir esse número de gols pelas quantidades de chances que tem. Você olha nos últimos jogos do Fluminense, é raro um jogo que o Fluminense finaliza mais de 10 vezes no gol do adversário. Então isso é pouco. Não estou dizendo que o São Paulo é um baita favorito, mas talvez seja um diferencial. Até porque o São Paulo joga com alas. Tem o Miranda que faz uma pontuação muito boa e tem os alas ali. E um time que joga com alas, a tendência é os laterais serem mais avançados, é isso que acontece. O Reinaldo super avançado de um lado e ainda bate pênalti. O Igor Vinícius, que provavelmente vai jogar muito avançado do outro lado, então tem potencial de se mover em gols. Então esse é um SG que eu acho diferente para a rodada, para a gente fechar aí. E antes de finalizar, eu esqueci de pedir para vocês, olha só que absurdo. Deve ter um monte de gente aqui que nunca assistiu isso aqui e não se inscreveu no canal. Se inscreve no canal, o canal é novo, começou depois do primeiro turno, hein? Tava já no segundo turno, então faz pouco tempo que tem o canal, então embora a gente fez um monte de lives aí dos campeonatos europeus, dos estaduais, de um monte de coisa, o canal ainda é novo, então eu peço para você, se inscreve, dá o like, compartilha com a galera, compartilha pra gente
querer ter mais vontade ainda de vir aqui entregar ainda mais conteúdo para vocês, porque é sinal de que vocês estão gostando, que tá dando certo e que vale a pena a gente colocar ainda mais esforço para trazer o melhor para vocês. Então bora para a última pergunta. Na Liga Clássica, é válido dobrar ou até triplicar uma defesa? Abraço, sou muito seu fã. Fala, meu amigo. Então, é o seguinte, eu tento, no geral possível, se tiver 5 times com grande chance de SG, eu vou colocar um de cada, dependendo se aqueles times têm peças boas e que valem a pena. Basicamente é isso. Eu tento variar bastante, mas não que é regra. Sem regras, lembra? Então vamos lá. Aí eu tenho que ver se essas peças são boas. Se essas peças são boas, são muito interessantes. Se um time, eu vejo que um time ele tem um potencial de SG maior do que os outros, bem maior, aí eu já fico com a tendência de querer colocar 2 defensores. Então, geralmente é isso que eu penso. Só que esse time também tem que ter 2 defensores legais que eu queira colocar. Então, você tem que sempre analisar se aqueles defensores são bacanas. E geralmente é por aí que eu paro. Geralmente até 2. Quando que eu vou colocar 3? Quando eu tiver 3 caras super bom e o SG ser muito, muito acima do que dos outros. É raro, eu não coloco muito, viu? Costumo colocar 2 defensores e pra mim tá bom. Mas aí vai de cada um. Dá pra colocar 3 sim, quando for muito favorito pra SG comparado aos outros. Lembre sempre disso, comparado aos outros SGs da rodada. E é isso, gente. Brigadão. Fico muito feliz com a participação de vocês aqui. E estamos juntos. Até a próxima. Me segue lá no Instagram, porque eu coloco caixinha de pergunta, muito conteúdo bacana e conteúdo diferente, né? Conteúdo que você pode ter certeza que pode não ser melhor, não sei se é pior, se não é, mas o que eu te garanto é, o meu conteúdo vai ser diferente do que você vê por aí e vai ser voltado para o que eu acho, pelo menos, que gera a sua evolução. Não o quanto você vai fazer nessa rodada, não o quanto você vai faturar nessa rodada específica, mas o quanto você vai crescer como jogador e, digo mais, vai crescer na vida. Você vai ver que você vai aplicar muito na sua vida em diversas coisas. Falou!